todos. Então, meu nome é Fernanda Mena, eu sou jornalista, atualmente sou repórter especial na Folha. Queria agradecer ao Thiago, à revista Zoom e ao Instituto Moreira Salles pelo convite para mediar essa conversa que marca o lançamento da 16ª edição da publicação e vai tratar de fotografia de gênero e, portanto, também de representação, de discriminação, de poder. Para isso, aqui estão duas das muitas protagonistas da série, a Baixa, que é Tiro, que vocês vão encontrar nessa edição da Zoom. Atrás da câmera, a fotógrafa, artista e diretora de arte Camila Falcão. Diante da câmera, e aqui retratada, a travesti feminista, doutora em teoria e crítica literária e autora do autobiográfico E Se Eu Fosse Puta, de 2016, Amara Moira. Obrigada às duas, eu já vou deixar uma A ideia é, se até o horário que terminar a gente conseguir, abrir para perguntas da plateia. Então, a gente pode ir conversando e passando as imagens. Acho que à medida que as histórias forem surgindo, a gente também pode procurar personagens aí. Mas eu queria começar perguntando para a Camila como é que surgiu a ideia da série, a partir de qual experiência sua, de onde vem essa sua relação com a temática das mulheres trans e das travestis. E eu ia já fazer mais uma, mas acho que é muita coisa. A ideia da série em si veio porque eu era voluntária numa ONG que presta acolhimento para mulheres trans e travestis. Eu estava procurando um trabalho voluntário e fiquei pensando para quem que eu ia doar meu tempo. Eu sabia já que eu não ia ser para homem, que eu não ia trabalhar de graça para homem. E daí eu fiquei pensando, assim, nas mulheres trans travestis, que eu acho que é uma camada, assim, das mulheres que precisam, assim, que eu achei que valia o meu tempo. E daí eu comecei a trabalhar no CRD, fui voluntária lá um tempo. O que é o CRD? Centro de Referência de Defesa da Diversidade. Uhum. E eu documentava uma ação lá que eles fazem de distribuição de preservativos e lubrificante para as meninas que trabalham na rua, mulheres trans e cis. E daí eu comecei a perceber a diversidade de corpos, que era bem diferente do que eu tinha na minha cabeça. Mesmo eu já me interessava por esse universo e tal, sempre gostei de artistas e diretores que exploram esse universo e tal, mas eu me surpreendi com a diversidade de corpos e de belezas mesmo. Eu fiquei encantada com aquilo e eu queria mostrar aquilo do meu jeito para as pessoas, entendeu? Que é esse o meu jeito, né? É luz natural, é dentro de casa, isso daí, então. E daí eu comecei a pesquisar personagens. Porque eu já estava frequentando super o CRD, né? Daí eu vi uma mesa da Amara lá, com a Érica e com a Areta. E daí eu comecei a pesquisar personagens, comecei a entrar mais nesse mundo e tal. E nossa, daí, gente, daí é isso aí, entendeu? A Amara foi a primeira fotografada. Como é que isso aconteceu? Como vocês se conheceram e por que ela foi a primeira? Conta um pouquinho a história pra gente. As duas, né? Podem ler. Da minha parte foi que eu achei que eu precisava ter uma estratégia. E eu achei que se eu fotografasse a Amara, uma pessoa de respeito, que... Uma pessoa pública, né? Sabe? Se eu tivesse uma pessoa dessa, assim, eu ia ter uma força. Lembra que eu ficava, mana, me marca nos posts. E daí eu comecei e foi uma das primeiras que eu conheci, assim, né? Com esse corpo, com essa estética que eu queria mostrar, né? E daí Fala um pouquinho dessa. O que era isso que você queria mostrar? Eu queria mostrar essa estética natural, assim, sem intervenção cirúrgica, só com hormônios. Então isso foi um critério. Sim, um critério. E daí eu escrevi pra ela, né? Na maior cara de pau, como eu fiz com todas. Escrevi na maior cara de pau e ela é uma pessoa boa, que confia nos outros, confiou em mim. Queria ouvir agora um pouco o outro lado, né, dessa história. Eu tinha uma questão anterior, mas a gente pode fazer posterior, então, sobre a questão do gênero. Não é...
raro que surja alguém no inbox falando, não, posso tirar fotos suas e não sei o que lá. Só que eu gosto da experiência de posar para alguém e que me veja de uma forma que eu não costumo me ver. Né? Eu tenho um pouco de dificuldade de me olhar no espelho, de eu próprio tirar minhas fotos e me sentir bem. Então, de repente, se tem uma pessoa profissional nisso, às vezes eu vou me permitindo me reinventar através desse olhar do outro, né? Mas já tinha acontecido antes? Eu já tinha tirado outras fotos antes, né? Mas nenhuma que tinha chegado também dessa forma, assim, que fosse uma proposta tão artística, ao mesmo tempo, não sei, sofisticada. Eram fotos muito menos sofisticadas, as outras que eu tirei, né? E aí, de repente, né, ela aparece, só que assim, essa foto não existia ainda pra eu achar que ela seria capaz de tirar essa foto, né? Então, ela surge com essa figura que ia tirar umas fotos e eu, na sua casa. Mês que vem, ou no outro, sei lá. E ela vai, manda, fica insistindo e eu não estava naquele momento em um momento muito bom, assim, então... Só que eu comecei a ter muita dificuldade de dizer não, né? E naquele momento, sobretudo. E aí, então, ela foi insistindo, eu falei, tá bom, vai, vamos marcar para tal dia. E marcou para tal dia, e eu já tento marcar várias coisas ao mesmo tempo. Marquei um café com uma outra amiga, que estava meio que conhecendo naquela época. Ontem, inclusive, estreou meu canal com ela, a Gata de Rodas, não sei se vocês estão sabendo aí. Né? E aí tava a Gata de Rodas junto lá, a Ivone em casa. Né? E aí a gente começa a tirar as fotos, eu começo a olhar as fotos, algumas eu gostei, algumas não gostei, mas... Você falou que você não gostou? Eu falei, não, porque, mas o porquê que eu não gostei foi interessante, né? Porque tem algo, essa foto é a que eu acho mais bonita das que a gente tirou, mas dentro de uma beleza normativa, convencional, hegemônica, né? Mas existem outras fotos que hoje eu olho, desse mesmo ensaio comigo, que hoje eu gosto até mais, né, ou que gosto tanto quanto, porque é um corpo nitidamente trans. Aqui talvez o corpo trans não fique tão marcado quanto em outras fotos que vão estar aqui na revista e nos ensaios da Camila. Mas naquele momento eu ainda não estava preparada para ver o meu corpo trans exposto assim. Né? Eu precisei ver esse ensaio, gostar dessa foto que não fica tão marcado o meu corpo trans. Aí essa foto foi usada para abrir as portas de outras manas trans, que aí tiraram fotos, e aí eu olhei as fotos delas e falei, caramba, eu quero essa foto também, sabe? Aí eu comecei a olhar minhas outras fotos que eu tirei com ela e falar, a outra agora. Mas essa foi a que abriu tudo, assim, né? Essa foi a que abriu tudo. Essa foi a que começou a brincadeira, assim. Então ela usou essa foto como portfólio. Olha só, tirei essa foto da Mara. Aí no começo eu precisava marcá-la pra as outras acharem que também elas podiam e deveriam participar desse ensaio. No fim, hoje estão disputando, assim, hoje estão mandando mensagem pra ela, eu também quero. Não, porque eu entendo, assim, elas... Porque é isso, o que mais tem é a gente querendo fotografá-las, sabe? Todas falam pra mim isso. Eu entendo o pé atrás, eu também teria. Sim. Entendeu? Então, tem que ir devagar. Eu fui devagar e fui conquistando. E é um devagar, assim, tantas pessoas querendo tirar fotos, mas também é um tempo para que a gente se acostume com a nossa imagem, né? Às vezes cada uma está num processo de lidar com essa imagem. A imagem hegemônica de uma mulher ou de um feminino é o corpo que é distante do nosso. Né? Algo que a gente vai discutir aqui bastante é a invenção do novo corpo. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi no processo. Então, assim, quando algumas topavam e daí depois eu via que ficava difícil para a coisa acontecer. E eu ficava insistindo. Hoje eu já não insisto. Porque hoje eu já tenho outro entendimento de como é esse processo delas. Isso explica melhor. Eu acho que tem umas que não estão num bom momento. Ou às vezes elas topam porque não conseguem falar não, mas daí não quer fazer. Entendeu? E daí já tiveram algumas que não toparam naquele momento e depois já me... Então, mano, agora eu tô num momento legal, vamos, bora. Entendeu? Então, hoje eu tenho esse entendimento. Antes eu não tinha. Eu também não sabia o que era passabilidade, não sabia um monte de coisa. Que eu fui aprendendo e entendendo como eu devo me importar com ela, sabe? Respeitar esse processo, que realmente é um processo que eu nunca vou saber como é, né? Mas hoje eu consigo
ter essa sensibilidade de respeitar, sabe? Esse é um ponto. Eu acho que você vai saber como é, sim. Acho que todo mundo, na verdade, em alguma medida sabe. Esses processos não são exclusivos nossos, né? A gente está lutando para aproximar o nosso corpo de um certo modelo, para ter um corpo que é legível, né, de uma determinada maneira. Isso é uma dinâmica meio que comum, assim, as pessoas, né? O tempo inteiro sobre as mulheres, né? No universo feminino, né? Que as mulheres passaram, né? Muito recentemente passaram a aceitar as diferenças, né? E mesmo assim, aceitar mais ou menos, né? Exato. A gordofobia é super pesada na nossa Sim, cultura super ainda. pesada. Né? Sim. Bom, a Camila explicou um pouquinho de onde surgiu a sua Passar pra relação. foto da Terra. Só pra gente ter uma Sim. outra. Que nesse caso não tem nem o Os seio hormônios. ainda, né? Ela, acho que tinha começado a hormonizar aí. Não tinha mesmo. Mas é só... Tudo bem, gente, sabe? Não. Né? Não, Total, tudo bem, mas é interessante, você tem um retrato muito diverso, né, ao longo da série, né, Sim. de mulheres trans, travestis que estão em diferentes momentos e talvez ela possa nem querer tomar hormônio e mesmo assim, quer dizer, a gente ainda está entendendo, e acho que a Mara poderia falar um pouquinho mais disso pra gente, desse entendimento do corpo, das travestis, quer dizer, antigamente travesti era aquela que colocou silicone industrial ou que foi para Itália e voltou e conseguiu colocar um seio de silicone numa cirurgia num hospital mesmo e tal, e isso essa ideia está se transformando. Então eu queria entender um pouquinho como é que você vê essa transformação, como é que quando você se entendeu como uma pessoa que estava talvez num corpo que não era o corpo que você queria, quais eram as referências que existiam para alguém que queria fazer essa transição nessa época e como isso foi se transformando? Eu tenho pensado ultimamente que existem 3 momentos, né, da história desses corpos trans. 3, talvez mais, assim, mas eu tenho resumido em 3. Né, que seria um momento até 100 anos atrás, quando ainda não tinha inventado nenhuma tecnologia de transformação do corpo. Né, então, o corpo simplesmente era um obstáculo incontornável. Né? Existiam já pessoas trans naquele momento, existiam pessoas que gostariam de existir de acordo com um outro gênero. Né, que se identificavam com um outro gênero e que não podiam viver simplesmente essa prática. Existem alguns relatos muito nítidos disso, né, mas são poucos e silenciados, porque até aquele momento o corpo era incontornável e ao mesmo tempo os discursos ao redor massacravam esse sujeito, né? Colocavam essa pessoa no manicômio, no presídio, matavam sem problema, sem piedade. Né? Então, o que era ser trans antes de existir a consciência de que a gente pode transformar esse corpo. Né? Existe um segundo momento que é quando inventam essas tecnologias de transformação do corpo, o silicone, os hormônios sintéticos, e a gente começa a pensar o corpo de uma outra perspectiva. Nesse momento, as travestis elas começam a ocupar, a ganhar, a ser conhecidas na cidade. Elas passam a ser um grupo social perfeitamente reconhecível. Assim, anos 70, anos 60, já existia um grupo reconhecido como grupo de travestis na cidade. Né? O grupo lá que se harmonizava, que fazia intervenções no corpo cirúrgicas. Né? E aí começaram a mostrar com o próprio corpo que se o corpo era um problema, a gente pode mudar esse corpo. E aí, então, a afirmação de uma identidade trans, de um grupo trans, através dessas transformações corporais. A gente está vivendo agora um terceiro momento onde a gente ganha a consciência de que, sim, se o corpo é um problema, a gente pode transformar o nosso corpo, só que a gente começa a questionar o fato de o corpo ser um problema. A gente começa a questionar se é preciso realmente continuar perpetuamente reproduzindo a ideia de um corpo feminino cis como padrão de um corpo de mulher, ou um corpo masculino cis como um corpo padrão de homem. Né? Isso quer dizer o quê? Né? Que a gente hoje vai lutar para que quem queira fazer cirurgia faça, quem queira modificar o seu corpo modifique, mas também que a gente possa inventar um feminino trans, um masculino trans, a partir do corpo que a gente tem, do corpo com que nascemos, né? Sem que seja compulsória a intervenção nesse corpo, para que ele seja legível e para que a gente se sinta confortável nesse corpo.
né? E uma das coisas fascinantes desse ensaio é justamente que está mostrando essa nova geração trans que veio arrebentar com essa ideia de que o feminino ele tem que ser baseado no corpo cisgênero, o masculino tem que ser baseado no corpo cisgênero, né? Aqui a gente vê um feminino belíssimo e que não tem peito, né? Porque o nosso feminino pode prescindir de peito e o feminino cis também costuma também prescindir de peito muitas vezes, né? Mas então é interessante que a gente vai se libertando esse feminino de algumas amarras. Isso é uma libertação para todas as mulheres, na verdade, né? Eu gostaria de acreditar que sim. Eu também. Então, ou seja, são 3 momentos, né? Um momento antes dessas intervenções serem inventadas, aí precisamos... nos diziam que o nosso corpo é o que impedia a gente de poder reivindicar do outro um reconhecimento da nossa identidade. Aí, de repente, a gente consegue mudar o corpo. E a gente, então, impõe que a gente pode existir de outra forma. E, de repente, a gente descobre que a gente não precisa mudar o corpo para reivindicar esse reconhecimento do nosso gênero, né? Então, são 3 momentos e hoje a gente está lutando para que as próximas gerações possam construir uma relação com o próprio corpo que não passe necessariamente por práticas cirúrgicas e medicamentosas que são perigosas, né? Que envolvem riscos, que envolvem problemas sérios, né? E aí é um dos motivos de eu gostar tanto desse ensaio. E assim, além dessa questão do corpo físico, me parece que existe uma questão também de uma atitude que era uma atitude antigamente esperada das travestis, por exemplo, que seria uma coisa escrachada, caricata, ou seria uma atitude hipererotizada, pornográfica, né? O lugar desse grupo social sempre foi um lugar, sempre, até poucos anos, até, sei lá, 10, 15 anos atrás, era um lugar mais marginalizado. E acho que as fotos trazem uma recolocação dessas pessoas, né, num espaço diferente. Eu queria ler um trecho de um ensaio que a Mari escreveu para uma edição da Zoom do ano passado, em que ela trata um pouco disso, que acho que é pertinente para o nosso debate aqui. Ela escreve assim: por trás desses vídeos, dos ensaios fotográficos e das denominações exotificantes que o mercado pornô forjou para nós, boneca, trava, tegata, transex, expõe-se a forma como nos entendem, o famoso, abre aspas, mulher com algo a mais, misógino e transfóbico a um só tempo, ou, abre aspas, a mulher de pau. Mas mulher de pau que não deixará jamais de funcionar como paradoxo, visto que, tanto para os consumidores desse material, quanto para os que nos contratam como modelo, atriz, acompanhante, mulher de verdade, isso entre aspas, mulher de verdade é só quem nasceu com vagina. Então, como é que é lidar com o fato de que a maior parte da produção de imagens sobre transexuais, sobre travestis, deriva do universo pornográfico? E como é que foi para você subverter no ensaio, né, essa lógica de hipersexualizar e hipererotizar as travestis? Um dos meus objetivos era desconstruir essa imagem e construir uma imagem... Construir não, né? Colaborar com a construção de uma imagem mais realista, porque a realidade é essa, né? A realidade não é o que está no site, o que não é. Mesmo principalmente no imaginário, né? Isso é uma realidade no imaginário. Mas eu queria mostrar o que é a realidade mesmo, sabe? Elas andam de dia, elas fazem as coisas igual todo mundo, sabe? E eu queria mostrar justamente isso, sabe? Tirar elas desse lugar de marginalidade, assim, que... Onde que você só existe se você for uma figura ligada à pornografia. Sim. Como é que você... Imagino... Eu não sei quantos anos você tem, Amara, desculpa. 34. Não, então, talvez você tenha passado na sua adolescência, você começo da vida adulta. Ano passado. Você deve ter passado por esse momento em que a maior parte das referências, né, de travestis eram mais desse universo. Então... Não, é engraçadíssimo, é interessante pensar, né, o que foi uma referência trans pra mim, né? Eu lembro, a primeira figura trans que eu vi numa posição de destaque, né, foi a Roberta Close fazendo um striptease no filme, acho que é um Beijo do Escorpião,
Vocês lembram desse filme? 92. Sim, uma coisa pra ele. Um beijo do escorpião, ou sei lá, uma mordida do escorpião. Sei lá, é um filme meio cult, assim, onde aparece uma mulher belíssima, vai lá e ela faz um striptease e fica pelada, mas não inteiramente pelada. Na hora de mostrar o genital, corta e vai para a próxima cena. E foi a única participação dessa figura. Eu tava ali numa madrugada insone, vendo TV Senado, e tava passando esse filme, e vi essa passagem, assim, nem percebi que era a Roberta Close, eu não sabia que era a Roberta Close, naquele momento não existia internet, era, tipo, 97, eu tinha 12, 13 anos, sei lá. E tava ali, sei lá, vendo esses canais públicos, e depois do filme, teve um comentarista do filme. E aí ele falou, nossa, uma das cenas mais emblemáticas desse filme é o striptease da Roberta Close. Aí o quê? Aquilo era a Roberta Close. E aí eu fui procurar quem era a Roberta Close, não sei o que lá, e descobri por que era emblemática aquela passagem. E, nossa, meu Deus! Então, aquele corpo, aquela existência, era como se ela estivesse mostrando que o corpo com que você nasceu, ou o genital com que você nasceu, não necessariamente precisa ser um destino. Né? Naquele momento, na década de 90, começo dos anos 2000, né, o seu corpo, a gente estava aprendendo a contestar, problematizar essa ideia de que o corpo é um destino. Hoje a gente já está em outro estágio desse debate. Mas ali eu precisava ver isso. Sabe? E eu só via isso nas sombras, né, nas esquinas das figuras que ocupavam esse cenário, que não era de qualquer prostituição também, era uma prostituição mega mal remunerada, muito precarizada, onde acontece a maior parte dos assassinatos de pessoas trans, de mulheres trans e travestis. Então, ou seja, era somente essa referência que eu tinha ali. Né? Se você for se assumir travesti, se for se reconhecer como travesti, seu universo é aquele ali. De repente eu vejo uma figura dentro de um filme prestigiado, cult, né? Brincando ali de ficar nua, né? E de pirar o cabeção de quem estava vendo ali. Foi uma baita de um choque, assim, né? Mostrando, é possível, né? O corpo com que você nasceu, se ele é um problema, a gente pode transformá-lo, a gente pode mexer nele, né? E num outro lugar social, né? E pode ocupar um outro lugar, um outro estágio. Ali ainda tinha essa questão do corpo Sim. nu, né? Mas ali não era um filme pornô, não era uma pornô chanchada. Então existia a nudez, mas existia uma nudez de uma outra perspectiva. Então era algo de interessante, assim como aqui também tem a nudez de uma forma muito mais interessante. A gente fala muito sobre a invisibilização das mulheres trans, travestis, da população trans, mas a gente foi muito visibilizadas durante um tempo, mas de uma maneira muito particular. Né? Nos visibilizaram sempre com essa imagem de um corpo de uma mulher extrema, né? De extrema feminilidade e com um pênis gigantesco duro. Né? Essa é uma imagem muito tenebrosa, né? Porque cobram isso de nós. Né? O pênis, ao mesmo tempo, aquilo que nos exclui da sociedade, faz com que não reconheçam o nosso gênero como legítimo, mas na prostituição e na pornografia é esse genital que querem. Né? Que querem que esteja duro, que querem que esteja funcionando, né? Que goze, né? Pagam a mais por ele. Né? Então é engraçado que a mesma coisa que nos exclui é aquilo que paga as nossas contas ali, nesse espaço da precariedade e da exclusão de direitos, que é onde acabam nos permitindo existir. Né? E aí, agora a ideia seria romper um pouco isso, sabe? Eu não tenho nenhum problema de retratarem uma mulher com pau. Né? A gente imagina essa imagem já faz muitas décadas. Né? Roberta Close posou na capa da Playboy em 84, quando ela ainda não tinha feito a operação. Hoje a gente não consegue imaginar a Playboy colocando uma travesti não operada, né, na sua capa ou nas suas páginas mesmo. Né? Hoje acho que é chocante essa ideia, mas 84 estava ela lá. Era ok, né? Então, mas ao mesmo tempo, se forem retratar hoje uma mulher de pau, sabe, eu acho mais interessante que esse pau seja, sei lá, mole, que ele seja pequeno, sabe? Que a gente explorar outras propostas, né? Inverter um pouco esse esperado, né? Algo que a Linda Quebrada faz na sua música, eu acho muito interessante também, né? Porque a gente conhece essa expressão mulher de pau há muito tempo. Uma mulher de pau pequeno. E mole. Então, uma mulher de pau, né? A gente conhece essa expressão há muito tempo, mas agora o que está sendo mais interessante é que a gente está invertendo essa expressão. Então, em vez de mulher de pau, a gente está dizendo também pau de mulher, né? Porque enquanto mulher de pau
fosse somente uma forma de designar a travesti, né, é como se a gente estivesse ainda reconhecendo sem reconhecer. Né? No sentido de, é uma mulher com algo a mais, né? E aí o pau em relação à vagina é algo a mais, e ao mesmo tempo ser algo a mais significa que é algo que não pertence ao universo da mulher, né? Sendo que agora acho que é o momento da gente inverter isso, né? Então pensar mulheres de pau, né? E também em pau de mulher, em bucetas de homem também, né? Os homens trans, né? Questionar uma coisa que acho que a gente precisa muito questionar. Por que é tão fácil pensar uma mulher de pau e é tão difícil pensar um homem de vagina, né? Essa imagem, né? Sabe que eu recebo... Você tá agora trabalhando com homens trans também, né? Não binários. Queremos falar. Tô apaixonada por ele. Mas sabe que é interessante que eu recebo muitas mensagens e e-mails de pessoas do mundo inteiro me agradecendo, pessoas trans. Então, você pela representatividade pelos corpos que sabe, pelos corpos que não ser aquele estereótipo de sempre, falando, isso me representa. Cara, isso é o melhor feedback que existe no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso a partir de você usou um verbo aqui quando você falou de pessoas fotógrafos que exploram essa temática Esse universo. Que é um verbo perverso, né? Porque quando a gente fala explora, mas a gente está acostumado a usá-lo, mas me chamou a atenção, porque justamente me parece a antítese daquilo que você está buscando aqui. Então, quais foram, qual foi o ritual, ou qual foi o modo que você conduziu esses retratos para que não fosse você explorando, então olha, não, eu vou explorar esse corpo aqui e dar um protagonismo para as suas retratadas. Primeiro que assim, eu sempre deixo elas serem retratadas do jeito que elas querem. Como é que é a dinâmica? Você chega lá para fotografar, sempre na casa, você falou? Sim, geralmente é na casa delas, ou na casa, nem sempre dá para ser na casa delas, mas ou é na casa delas, ou na casa de uma amiga, num ambiente assim, que elas se sintam confortáveis. Acho isso muito importante. E daí eu começo a perguntar do look que ela tá pensando em vestir e tal, daí a gente conversa. Tem umas que me mostram uns looks, ou fala assim, eu vou deixar aqui, a gente escolhe juntas. Mas vai de pessoa para pessoa. Tem umas pessoas que eu chego na casa, ela já tá vestida, já tá pronta. Então eu sei que é aquilo, entendeu? Sabe? Daí tem outras que eu sei que eu posso, mas e aí, a gente podia fazer isso, fazer aquilo. E eu vou indo até onde eu sei onde dá e tal, mas eu acho muito importante elas serem retratadas como elas querem. Então não tinha assim nenhum veto, não pode roupa assim, ou assado? Só algumas cores que eu vetei pra manter a unidade assim da paleta. Por que isso era importante pra você? Pra manter a unidade estética. Eu acho bem importante, assim, as cores terem uma... Que cores que foram? Vermelho eu tirava, umas cores muito berrantes, assim, eu tirei. A Kiara eu refotografei porque ela tava com uma blusa de manga comprida vermelha, não gostei. E daí, assim, a gente vai aprendendo com as primeiras, né? Daí eu já prefiro mostrar pele, mesmo que seja braço, ou eu acho bonito. Então, uma coisa que eu falo, vamos mostrar a pele, mesmo que seja braço, ou seja, alguma coisa que dê. Tem umas que não querem, ok, entendeu? Daí tem, eu não quero ficar pelado. Não precisa, não precisa. E tem umas que ficam, eu quero fazer nude, eu quero fazer no frontal, bora fazer, entendeu? Então, assim, eu vou com dança conforme a música. Mas eu acho muito importante elas serem retratadas como elas querem, a imagem que elas querem passar. Você mostra pra elas durante o ensaio as fotos que você fez? Paro direto, né? Pra mostrar, acho importante elas verem. Sim. E elas gostar, não gostar, daí elas podem mudar alguma coisa que elas querem melhorar e tal. E a escolha da luz? Eu só trabalho com essa luz. Que é como? Essa daí é luz de janela. Geralmente é luz de janela, luz natural.
Eu até faço fotos exteriores, assim, mas geralmente é interior, luz de janela. É o jeito que eu gosto, assim. Várias pessoas ficam, ilumina, é muito mais fácil. Não quero. Você acha que isso aproxima, talvez, mais o... Eu acho lindo, Sim. eu acho As maravilhoso. luzes são lindas. Eu adoro, eu sempre gostei dessa estética e é o meu estilo de trabalhar, é esse. E eu pretendo seguir. Unidade estética. Unidade estética. Você tinha alguma preocupação em como você estava representando elas? Então pode ser que elas quisessem, sei lá, fazer uma coisa hipererotizada. Isso podia? Como é que... Assim, eu sempre me proponho a fazer o que elas querem também. Claro, entendi. Então, mas no seu interesse... Isso rola direto. Eu faço foto pra elas do jeito que elas querem, faço as minhas. Eu acho super justo, afinal de contas. Mas eu sempre falo, não sensualiza tanto. Não sei, sempre não, mas pra algumas eu falo. Não precisa sensualizar tanto. Colocar o dedo na boca. Porque rola uma sensualizada, assim. Porque não é isso que eu quero mostrar, é justamente o contrário, né? E não precisa, eu acho que elas não precisam ficar sensualizando. Sim. Então, quando o olhar novo é justamente esse, né? Mostrar dessa outra maneira. Então, isso é uma coisa que a hora que começa, eu já falo, então... Agora é pra você, então, as fotos. Legal. Eu queria ler 2 frases também do ensaio da Amara, em que ela fala do próprio corpo. Que ela diz o seguinte: tinha medo do meu próprio corpo, né? Sobre a sessão de fotos com a Camila. Porque ele era capaz de dizer: até hoje, me olhar no espelho e ficar à vontade com o que vejo é um desafio. Queria entender então um pouco, você já explicou que tinha fotos que você gostava, que você não gostava, mas queria entender assim, que tipo de dúvida, de sentimento, ou de certeza o ensaio despertou em você depois que você viu. E agora eu vi a sua reação de ver as fotos todas na revista e você estava super animada. Queria entender um pouquinho o que isso despertou em você. Geralmente quando eu olho para uma foto minha e acho que ela tá feia, na verdade isso significa que ela tá ressaltando traços que a sociedade consideraria masculinos. Isso significa que eu vou ter um pouco mais de dificuldade de ter o meu gênero reconhecido ou de ser lida da forma como eu pretendo ser. É muito comum, por exemplo, tirar uma foto para uma reportagem, né, e acho a foto magnífica, ótima, né, e às vezes assim, até como eu convivo muito com o universo trans, às vezes eu perco a noção mesmo, assim, sabe, de o que é um corpo que está sendo lido como trans. Né, e aí eu olho para a foto, aquela primeira que eu mostrei para vocês, assim, a minha impressão que não é tão marcado ali um corpo trans, mas teve vezes que eu olhei para uma foto e falei, nossa, que foto super cisgenerinha, assim, dentro do normativinha, assim, né, e aí vou no post onde a reportagem está circulando e tem lá metade dos comentários a gente falando que é isso, é um traveco? Quem é esse homem na foto? Aí eu falei, o quê? Tipo, a pessoa nem clicou no link, ela não viu que é uma travesti sendo entrevistada, ela só viu uma foto e fez um comentário da foto. E aí, esses momentos assim que mexe com aí você tem que respirar fundo. Mas ao mesmo tempo entender que é isso, né? A gente está inventando um novo modelo de corpo e pessoas pioneiras vão pagar o preço de serem pioneiras. Né? Então a gente está questionando muita coisa. Isso significa que nosso corpo não vai ser lido da forma como a gente lê ou gostaria que ele fosse lido. E ao mesmo tempo isso tá ok, né? Porque faz parte desse processo de negociação de novos sentidos de que o feminino e o masculino propõem. Mas hoje aqui, super à vontade, né? Racionalizando, é uma coisa. Outra coisa é quando a figura me xinga ali, né? Olhando para uma foto que eu achei que estava super passável, né? Vocês sabem o que é passável? Então, isso que eu queria você explicar.
E queria te contar uma coisa que talvez você não saiba, que a Camila me disse numa conversa que a gente teve por telefone antes. Eu contei pra ela aqui. Você contou que essa ideia de passabilidade, que é uma coisa, é um conceito que eu desconhecia também, do universo trans, e que a Camila aprendeu com você. Ela falou que você, de um jeito muito elegante, explicou pra ela o que era. Do jeito muito elegante, uma amiga. Ela, tipo, ela já tem que se situar. O dia que eu fui te fotografar, o dia que eu fui fotografar a Mara, ela tinha acabado de fazer laser. E daí você foi me contar que você sofreu uma transfobia. Sim. Foi a sua primeira sessão, que você comprou não sei o quê, que você teve que comprar de um jeito tal, porque não tinha rosto. Não tava. Eu fui comprar o laser e aí tava lá só a barba completa. Aí eu liguei lá no rolê e falei, ó, vocês fazem laser em mulheres trans? Fazemos, tá bom. Aí comprei o pacote no Groupon, chego lá, aí eu falo pra pessoa, ela, a gente não faz em corpos como os de vocês, assim. Aí o quê? Vocês falaram pra mim, eu não ia passar por isso se vocês não tivessem me autorizado a comprar por telefone. Você lembra quem disse que a gente faz? Eu falei, não lembro, não assinei, não anotei o nome da pessoa que me autorizou, que me respondeu, né? E aí depois eles falaram, não, é que na verdade você comprou um pedaço do pacote do feminino e um pedaço do pacote masculino. Falei, sim, porque só tinha barba completa e assim, não tinha barba completa no feminino. Aí eu comprei uma coisa de cada. Não, mas você só poderia comprar ou do feminino ou do masculino, você tem que escolher agora. Aí começaram a falar isso e eu falei, você poderia não falar barba, falar rosto completo ao invés de falar barba? Ela, não, mas está escrito aqui barba completa. Aí ela falava em voz alta de novo, na frente de todo mundo. Eu falei, você poderia falar rosto completo em vez de barba completa? E novamente, e foi um puto estresse, e ao mesmo tempo não queriam me deixar fazer, né, porque eu teria que escolher se eu queria fazer no masculino ou no feminino. Sendo que, tipo... A tal binariedade cafona. É isso, meu corpo tem pelos faciais, assim, né? E assim, eles estavam oferecendo um laser para pelos faciais com o nome masculino, então... Eu perguntei se fazemos, mas aí não aceitam isso, né? Tipo... Só se você chegasse lá vestido de homem, daí... E daí aconteceu que você deu um jeito, né? E fizeram. Aí, assim, uma hora eu chamei uma outra funcionária, uma supervisora, ela foi, não, vamos fazer, e fizeram lá. Não, aí a cada vez que eu ia fazer novas sessões, eu tinha que negociar novamente com a pessoa que chegava. Porque uma coisa estava no papel, e eu tinha que negociar com ela a forma como ela ia chamar isso. Negociar novamente o porquê que estava um no masculino e outro no feminino. Então eu tinha que explicar a cada nova vez a rodada. Assim. E eu cheguei na casa dela justamente no primeiro dia. Habilitadíssima. E ela assim... Nossa, você não saiu, aconteceu isso. E ela começou a me contar esse caso de transfobia e tal. E daí... Não, mas acho que não foi isso que eu contei, né? Foi, eu lembro bem, mano. Não, é que eu já cheguei... No momento que eu cheguei lá, se não me engano, ela me tratou no feminino, aí você me contou essa coisa que você não tinha que pacote comprar, essa coisa toda, que você tinha que comprar um pedaço de um, pedaço de outro. E eu fiquei passada, eu não estava tão familiarizada e tal. E daí, eu virei pra Mara... E falei uma coisa que eu não lembro exatamente as palavras que eu usei, mas eu quis dizer... Ai, eu não posso... Eu nem sei como eu falei, mas eu quis falar assim, nossa, mas você me parece... Gente, que vergonha! E daí ela, muito elegantemente, ela virou e falou assim... você tá querendo dizer que eu tenho passabilidade? E daí eu falei, ai, nossa, passabilidade, que lance e tal. E daí, na hora, eu já entendi o que era passabilidade, já catei. Todo mundo entendeu aqui? Então, é muito interessante isso, porque a gente fala passabilidade, que é o termo abreviado, mas tem mais do que... É passabilidade cis, né? Então, ou seja, lerem o seu corpo como se você tivesse nascido e sido criada para ser daquele gênero. Né? Então, ou seja, se estão vendo um corpo feminino, imaginarem que esse corpo nasceu com vagina. Isso é ser uma passabilidade cis. Né? Isso faz com que eu seja poupada de transfobia, dessa transfobia, quando o corpo é reconhecido como um corpo trans.
né? E acaba sendo um objetivo de muitas pessoas trans desenvolver passabilidade cis como uma maneira de não sofrer transfobia o tempo inteiro, né? Dedo apontando, né? Muitas vezes a gente coloca, né, que a gente prefere muitas vezes sofrer só misoginia, né? Porque se você lida somente como um corpo de uma mulher cisgênera, você não está sofrendo transfobia também, né? Porque você está sendo lida como um corpo de uma mulher trans travesti, você está sofrendo as duas coisas, né? Transfobia e misoginia juntas, né? Uma coisa ampliando o alcance da outra, né? Então a gente gostaria de sofrer só transfobia, só misoginia, num outro momento, nem uma coisa nem outra, né? Mas para o hoje, vamos sofrer só misoginia, né? Só que isso tem sido questionado também no movimento trans, né? A gente está pensando uma passabilidade, porque colocar a passabilidade cis como um objetivo, né, um propósito, continua dizendo que a gente está referendando um determinado corpo, um determinado modelo de corpo, e a gente é refém desse corpo, né? E aí a gente está propondo agora a passabilidade trans, né? Ou seja, serem capazes de ler o nosso corpo como trans, né? Quando eu estou entrando no banheiro feminino, eu não quero que me leiam como uma mulher cis. Eu quero somente que percebam que estão diante de uma mulher trans, né? Porque é diferente olharem para mim e me verem como um homem cisgênero, e é diferente me olharem e verem uma mulher trans, né? Se verem um homem cisgênero, vão me expulsar do banheiro. Se verem uma mulher trans, a gente já vai estar um pouco mais assegurado, por exemplo, o meu direito de acessar aquele espaço, né? Então, a passabilidade trans passa a ser uma questão importante de visibilizar esse corpo trans. E esse ensaio ele visibiliza esses corpos trans de uma forma também muito interessante. A passabilidade dá até segurança. Sim, eu imagino que dá segurança, mas a passabilidade trans é uma conquista, né? Uhum. Quer dizer, você não ninguém está refém de mascarar aquilo que de fato é, né? Sim. Então, posso estar falando bobagem aqui, você já me corrija, né? Já combinamos antes que se eu falasse alguma coisa aqui. Não, é que o que eu sinto é que tem muita mana que gostaria de, por exemplo, aqui, ó, quer ver? Aqui a Liz, vocês estão vendo, ela não tá coendada. Uhum. E quando eu fotografar ela, a coendada. Por que não tá com... Trucaneca. Trucaneca, ela não sabe que é neca, mana. Acho que é um gesto. Não tá cuidado. Ela não tava coendada. E a hora que eu a vi assim, eu falei, nossa, mana, você não tá coendada. Ela, eu não. Adoro. Porque assim, libera, sabe? Claro. Porque ia ser super violento a coendar. Mas assim, a Unica diz pra mim que assim, as pessoas olham pra ela assim, sabe? Tipo, olha no rosto e a primeira coisa que vão fazer é ver onde tá o pau. Pode falar, né? As manas todas falam isso. E assim, é horrível, gente. Então elas aquendam pra ter a tal da passabilidade, que é uma violência enorme para elas, mas elas se sentem seguras em determinados ambientes, mais seguras em determinados ambientes. E também tem o lance de disforia e tal, né? Mas está rolando um movimento de desacuendar, né? É isso, o nosso corpo tem um pênis e a gente não precisa ficar o tempo inteiro fingindo que não existe esse pênis, né? Ou tentando espremer esse pênis na calcinha a ponto de ninguém ser capaz de vê-lo para legitimar o nosso gênero. Então, se a gente conseguir questionar isso, é importante, né? Nosso corpo tem pelos faciais, nosso corpo tem ombros largos, nosso corpo tem mãos grandes, tem gogó, tem entradas, uma coisa que é bonita em várias imagens, né? Tem mulheres trans que têm cabelos ralos, né? Porque é calvície, porque isso, nosso corpo tem esses atributos, essas características. E se tem essas características, né, a gente vai reivindicar que o corpo de mulheres também tenham, né? O corpo de mulher passa a também ter, uma vez que o nosso corpo tem, né? Uma frase que eu vi esses dias no Twitter, eu achei o máximo, né? Então, não vou lembrar. Daqui a pouco eu pego no Twitter e vou tentar descobrir. Mas é algo do tipo assim, né, se o corpo da mulher trans tem um pênis, esse é um corpo, esse é um pênis biologicamente feminino. É alguma coisa assim. Se a mulher trans tem um pênis, esse é um pênis biologicamente feminino. Porque é isso, se a gente está partindo do pressuposto que ela é uma mulher, o pênis dela é feminino.
ponto. Então a gente está renomeando, inclusive, a própria forma de olhar os genitais. Né? Porque continuarem dizendo que o nosso genital, o genital masculino, né, tem alguma coisa errada aí, sabe? Ou as pessoas não estão entendendo, né? Que a gente está... É que reconhecer a nossa existência implica em... aí a coisa mais doída, eu acho, para o resto da sociedade. Porque legitimar a existência de pessoas trans significa que o restante da população vai ter que aprender a explicar de outra forma, por que se tornaram homens, por que se tornaram mulheres. Porque se não é o genital que faz com que alguém se torne homem, se não é o genital que faz com que alguém se torne mulher, né? Agora vocês vão ter que dizer por que vocês se tornaram homens e por que vocês se tornaram mulheres. A vida inteira vocês ouviram essa história de que sou mulher porque tem vagina, sou homem porque tem pênis, e de repente pessoas que têm pênis não estão sendo homens, pessoas que têm vagina não estão sendo mulheres. E aí, tá... Olha o que eu tô fazendo aqui, né? Não, agora é vocês, né? Para vocês reconhecerem a gente, se vocês reconhecerem a gente, vocês vão ter que começar a pensar a própria condição de vocês. E aí, muitas vezes eu vejo que a violência, a tentativa de nos deslegitimar, nos jogar para margem, apagar a nossa existência, é uma tentativa de não lidar com isso. Né? 95% das pessoas que eu acompanho no Twitter que estão xingando a Tiffany jogando vôlei são homens cisgêneros inconformados com o fato de um corpo que nasceu como o corpo deles estar sendo reconhecido como um corpo de mulher. Porque se um corpo que nasceu como o deles puder ser reconhecido como um corpo de mulher, percebe que eles começam a ficar angustiados, né? E aí eles ficam em pânico. Esse corpo não pode ser de mulher. Adoro. É uma covardia ela disputar com mulheres. Aí, tipo, 95% das pessoas inconformadas são homens cisgêneros. Assim, isso é relevante, sabe? Camila, eu queria entender, você fez esse mergulho, né, num universo que está em ebulição, né, nesse momento, né, tá sendo visibilizado de uma outra maneira. Como é que você quis manter algum certo distanciamento? Ou você mergulhou no ativismo e... Não tem como manter um distanciamento. Não tem, eu tô ainda totalmente envolvida, assim, nossa, nenhum distanciamento. Distanciamento, assim, né? Eu digo assim, você está fazendo esse trabalho, obviamente você está numa relação de proximidade, mas como é que você articula ativismo e arte? Como é que ficam essas duas forças no teu trabalho eu sou uma aliada, né, delas. Eu me considero uma aliada e espero que elas também. Mas, com certeza, assim, quando eu comecei a conviver mais com pessoas trans, com mulheres trans e travestis, e comecei a ouvir mais as histórias quando a coisa tá perto, pega muito mais, né? Quando você ouve, foram 168 assassinatos, não sei o que, você tá longe, você fala, nossa, até, né? Mas quando a coisa tá perto, você começa a perceber as histórias, tipo, como essa que a Mara contou hoje, a Unica me contou, nossa, inúmeras histórias de transfobia que ela sofre diariamente, a Terra, várias. Aí você começa né, se eu tô naquele universo, eu quero mostrar aquelas pessoas, é porque eu me sensibilizo pela causa delas, porque eu me identifico com elas de alguma forma, eu super me identifico com elas. E então a coisa começou a pegar em mim, tá? Eu comecei a ficar cada vez mais... Hoje eu fico super nervosa quando eu leio relatos de transfobia, quando a coisa que a Mara estava contando pra gente da Lilith, uma amiga nossa que não estão querendo reconhecer o nome social dela no mestrado. Cara, isso daí é o fim do mundo, eu acho isso, sabe? Então, assim, obviamente que hoje que eu tô mais de perto, eu tô bem mais... Tá misturado. A arte, o ativismo. Tá misturado. Eu tenho até que me segurar um pouco quando eu vou escrever meus textos e tal, pra não ficar muito ativista demais. Porque acho que uma das coisas que isso acaba fazendo é que a gente vai arrebentando padrões de corpos e as pessoas vão olhando pra isso que a gente tá fazendo e se identificando com isso também, né? Então, não dá mais pra... Sim, mulheres cis, muitas mulheres cis falam pra mim, mulheres fora do padrão, sim. Mana, me identifico demais. Cara, adoro, sabe? Porque atravessa outras pessoas, sabe? Queria que você falasse um pouquinho, Camila, sobre os desdobramentos, se são desdobramentos, ou se antecederam
essa série que está na Zoom, que é a Baixa que é Tiro. E a da Unica, tem 2 séries. Então, isso. Quer dizer, então, a Unica, que você contou pra mim, você podia falar um pouquinho, foi um encontro muito marcante pra você, né? Deixa eu colocar ela aqui pra vocês verem. Aqui, a Unica. A Unica eu conheci no Transaral, quando eu fui pegar a sua assinatura do termo que eu tinha esquecido de te dar. E fui conhecer a Magô, que a Magô... Ah, quero te conhecer. Falei, beleza, mano. Quem? A Magô é... Explica aí quem é a Magô, mano. É uma mana trans também. Mas ela é bem ativista, ela é bem... maravilhosa. Assim, e uma coisa, naquele dia eu falei com as duas, inclusive, né? Com a Magô falou um pouco depois sobre o ensaio. Quando eu escrevi o texto, estava escrevendo um texto sobre o ensaio, eu fui falar com ela, né? E aí ela falou... Ai, quando eu tirei a foto eu não tava tão bem, aí eu não fiquei, não foi, eu podia ter dado mais, assim, eu podia ter saído uma foto assim que eu olhasse e falasse, essa é a minha nova imagem, mas... Aí eu amo a foto dela. então, mas ela ficou com a impressão de que ela não teve grandes fotos, assim, que ela não saiu muito bem, porque ela falou que ela não estava num momento psicológico muito bem, assim, né? Mas eu lembro que eu falei com ela e com a Unica nesse dia, falei, nossa, pode ir tirar foto assim, que é da hora, assim. E eu acho que você passou a acompanhar, então. Então, daí... Tinha acabado de tirar comigo, faz 2 anos isso, né? Faz 2 anos. Quase 2 anos. Faz, um pouco mais de 2. E daí nesse Transaral, foi o primeiro Transaral que eu fui no Aroche, foi demais, foi o Transaral mais legal que eu fui. A Lin, né, gente, tava lá, pensa. E... O lançamento da Antologia Trans. Foi. A Lin declamou, cantou, o Boquete Show. E daí eu tava procurando a Magô e tal, então eu ficava vendo a galera e tal, mas assim, né, procurando a Magô e tal. E daí eu olhei pro lado e vi a Unica. Falei, nossa, por quê? Porque a Unica, gente, é uma coisa assim maravilhosa. Eu falei, gente, que elegância, quem é essa pessoa, né? Daí eu fui chegando perto dela, eu tava ali, daí eu fui vindo, circulei e tal. Daí eu vim aqui, e daí parei do lado dela e fiquei olhando pra ela assim. Pra cima, ela é alta? Ela é alta. Fiquei olhei pra ela e falei assim, oi, posso falar com você um minuto? E ela, pode. Ela é uma fofa, assim. Pode. Daí eu comecei a contar pra ela. Falei, então tô fazendo assim, um trabalho assim, assim, assim. Queria te fotografar, você topa pra usar? Topo. Eu falei, então tá. Amanhã? Eu catei seu nome ali e tal, Unica, né? Daí eu já adicionei ela e a gente já marcou isso foi num sábado pra sexta-feira. E ela morava super perto da minha casa e foi ótimo. Foi ótimo o ensaio. Eu fiquei a tarde inteira na casa dela, igual na sua. E a gente ficou trocando ideia e tal, rolou. E ela vestiu vários looks e tal. Maravilhoso. E daí depois eu fui pra casa e vi aquela potência, né? E daí também, assim, a Unica adora tirar foto. Juntou a fome com a vontade de comer. Ela gosta. Daí eu não ia propor isso pra uma pessoa que eu percebesse que... Claro. Né, ela adora. Pelo menos adora. Ela adora. E daí eu propus e ela topou na hora. Eu falei, então, mano, assim, eu tava pensando, assim, de repente, de documentar sua transição, documentar você e tal, o que você acha? Você topa? A gente teria que se encontrar frequentemente, tal, mas eu quero fazer assim, só com retratos na sua casa e tal. Tava começando ainda, não sabia bem no que ia dar. Você topa? Topo. Isso faz quanto tempo que você tem acompanhado ela? 2 anos. E nesses 2 anos, quer dizer, eu vi, das fotos que eu vi só muitos cabelos, aí tem épocas que tem mais peito, tem épocas que tem menos peito. Como é que tem sido para você testemunhar isso? E se esse trabalho tem alguma referência forte em outros fotógrafos que você admire, cujo trabalho seja fonte de inspiração para você? Olha, pra mim tem sido maravilhoso acompanhar a Unica nesses 2 anos. Eu nem falo mais que projeto sobre a transição, porque não é. É mais sobre meu relacionamento com ela, eu acho.
E tem sido maravilhoso, gente. Assim, ela quis fazer um ensaio com a Garota camisa. Negra, né? Eu saquei Foi maravilhoso. A hora que ela me propôs isso, eu falei, gente, a deusa gosta de mim. E topei. Não, tem cada foto maravilhosa desse ensaio, vocês não sabem. E tem sido maravilhoso. Ela é incrível. Ela adora, ela propõe muita coisa que eu adoro. Sempre que eu chego na casa dela, assim, mais ou menos com alguma coisa na cabeça. Mas, se ela tem alguma coisa que ela quer fazer, eu vou sempre na dela. Porque é o que ela quer fazer, né? Então, eu acho... A ideia é dar protagonismo mesmo. Eu acho que sim. Né? Mas eu proponho. E ela topa fazer as coisas que eu vou propondo, assim. Tá fluindo. Tá fluindo. Colocar nela, quero que ela vista, que ela coloque. Mas de repente, em vez de usar isso, eu uso isso. Uma vez que eu levei um negócio pra um lenço pra amarrar na cabeça, ela preferiu usar o dela. Melhor ainda. E falando um pouco das suas referências, assim, de trabalhos que influenciaram esse seu trabalho. Olha, a minha maior influência é meu ex-chefe, o David Armstrong. É a minha maior referência até hoje. Meu amor da vida. Assim, se vocês verem o trabalho deles, vão falar, tá. Porque é a minha grande influência, assim, na luz. Eu fui trabalhar com ele porque eu queria aprender mesmo a usar a luz natural, assim, com uma pessoa que eu sabia que manjava muito. Quando eu morei em Nova York, eu morei 2 anos e pouco em Nova York. E até hoje ele é uma grande influência minha. Nan Goldin, que era a melhor amiga dele, inclusive, apesar desse meu estilo ser muito diferente do dela, ela é muito uma referência, né? Porque é a minha geração toda. Daí Andy Warhol, Almodóvar, qual é mais? Hoje tem a Zanelli, que é uma fotógrafa africana maravilhosa, que eu também adoro. E tem uma fotógrafa holandesa que eu gosto muito, que chama Helen Vermin, que também fotografa só com luz natural, que ela fotografa umas adolescentes. Eu adoro o trabalho dela. E acho que é isso, assim, de referências. De que maneira... aí eu queria fazer uma pergunta, eu não sei como é que a gente está de tempo aqui, acho que a gente podia falar um pouquinho, né? De que maneira vocês avaliam que... Parece retrô, né? Essa foto, sabe o que é legal? Quando eu mandei pra Onica essa foto, ela me mandou uma mensagem falando que ela tinha se achado super parecida com a mãe dela. Então tem uns feedbacks que são muito legais. De que maneira? Bem retrô, bem anos 70, né? Foram 2 anos, né, e eu lembro, acho que ano passado você chegou na marca de 50. Cheguei. Mas já 50, passou. agora já passei. Porque eu tinha um objetivo na Baixa Que é Tiro. Por que a Baixa Que é Tiro? Porque eu não tinha nome pra série quando eu comecei. E daí eu comecei e daí eu mandava pra elas os ensaios, né? E daí elas postavam no Face, no Insta e tal. E os comentários das manas trans era: mana, que tiro! Nossa. Que tiro foi esse? Mana, nossa, Baixa Que é Tiro. E daí eu comecei não, esse é anterior. Esse é anterior do que... anterior. Mas assim... Então, que tiro foi esse que deve ter vindo? Mas rolava muito assim, nossa, que tiro, até hoje rola. Que tiro. E nossa, Baixa Que é Tiro, Baixa Que é Tiro. Eu falei, cara... Olha o nome. Que nome. Assim, é muito louco que assim... eu nunca precisei explicar o significado do título no métier. No meio não. trans. Mas já me perguntaram, assim, me perguntando direto. Sim. Pessoas assim, me perguntando direto. Porque a gente tem já tem uma leitura literal, né, do Abaixa Que é Tiro. Sim. E aí fica esse ruído. A dúvida. E você não está na revista, mas tem uma nova série também que é sobre casais, em que uma das pessoas é trans. Eu queria
ou às vezes as duas. É uma derivação também do Abaixa que é Tiro? Sim, porque rolava, como muitas fotos são na casa das pessoas, rolava do companheiro, da companheira da pessoa tá junto. E a primeira que me propôs isso foi lembra que eu queria fotografar você? Era comigo a primeira. Mas aí terminou minha relação. Aí eu falei, você ainda quer fazer? Agora vai ter que ser só comigo. Não deu tempo, né? E ela me propôs, eu falei, mano, eu queria muito fazer isso e tal. Mas daí aconteceu. Essas coisas a gente, assim, a pessoa propõe, a gente tem que fazer logo. Já aprendi. E daí Teve uma vez eu fiz um ensaio, eu e a menina com que eu tava me relacionando na época, e aí demorou muito pra sair, quando saiu a gente já tinha terminado, ela não pôde publicar as fotos, assim. Então, não dá mais, assim, sabe? A gente tá numa relação realmente uma boa estratégia. A foto vai estar lá, daqui a 5 anos talvez desse pra publicar, né? Mas ali naquele momento não dava mais. Né? E daí eu comecei, aí as pessoas, daí eu fiz a da Alina. É sempre assim, você faz. É sempre assim não, mas foi assim. Eu fiz uma e 10 pessoas gostaram. Eu também queria fazer com a minha companheira. Opa, lógico. Daí eu fotografei a Leona, essa, e a Melina, e ficou super legal. E a Melina queria muito e tal. E a história delas elas são casadas há um tempão, antes da transição da Leona. É um amor maravilhoso. Fiquei o domingo inteiro na casa delas. Às vezes acontece. E daí eu comecei, eu propunha, seu namorado, eu dou uma stalkeada nas pessoas, né, antes de... Pra ver se é namorado. Muitas vezes eu vou fotografar uma pessoa que eu nunca vi ao vivo. Pra eu ver mais ou menos, né? Eu dou uma stalkeada. Claro. E eu falo pra elas, te stalkeei e tal, e vi isso e tal. Gente, normal. E daí eu falei, você tem namorado e tal, né? Topa. Deixa eu falar. Daí a maioria topa. E tem uns que querem fazer e tal. A Onica saiu também, né? Com o Augusto. Sim, mas ainda não tá... Mas eu fiz uns retratos deles dois juntos. Ainda não tá no site. É o namorado trans dela. A Onica namora um menino trans há 1 ano e pouco, é um casal maravilhoso. Mas então, esse daí é da série da Onica. É que a série da Onica ainda tá em aberto, eu ainda penso ainda como eu vou editar. Ainda é uma coisa assim que, como eu trabalho em andamento, na minha cabeça tem umas questões ainda. Sim. Mas eu acho super legal esse trabalho dos casais e eu curto muito fazer. Fiz com a Sladka também. Depois a Sladka e a Marina é um casal que já não existe mais. A Sladka agora também. Isso, retratou. É muito engraçado, né? Quando ela fez essas fotos, quando eu fui escrever sobre esse ensaio no ano passado, aí eu escrevi, e aí eu ia falar com as meninas, com as minhas amigas, as colegas, todos, eu falava, nossa, que interessante, né, corpos que não usam hormônios para criar um feminino, para inventar esse feminino. Ela, agora eu tô usando. Então assim, eu tava... A Sladka tá bem diferente já. A Sladka tá, a Onica também, sabe? Sim, então a gente começou, a gente vai mudando, assim, de um ano passou, nossa, já é outro rolê. Sabe? Muda muito mesmo. E na Onica você tá acompanhando esse... A Lux tá presente aqui. Gente, cadê? Então, a Lux é uma que já mudou bastante. A Lux, gente... Bom, eu achei que eu tinha reconhecido na plateia, mas o cabelo realmente mudou muito. Cresceu, né? Eu queria muito fotografar ela, gente. Quando eu a vi de perto, assim, eu olhava e falava... Posso pegar em você? Porque eu olhava ela assim, uma perfeição, esse cabelo, essa pele, ela é toda delicada, o jeito que ela falava comigo, eu tava louca pra conhecer, assim, e foi ótimo, né? A gente tem uns 10 minutos, eu queria aproveitar então pra abrir pra perguntas, que a gente pode combinar, quem quiser levantar a mão, a gente... Pega 2 perguntas, fala o nome, pergunta e... Alguém? A primeira foto da Mara, eu achei tão bonita porque a sensação que eu tive, pelo menos a minha leitura. Assim, Fala só seu
seu nome, por gentileza? Desculpa, Milton. Obrigada. Eu achei tão bonita a foto porque parece que extrapolava justamente naquilo que você estava falando, que você não precisa ter um corpo de uma mulher ou de um homem, a beleza era do corpo em si, quer dizer, não tinha... Se um homem tivesse lá, ou uma mulher, ou independente do corpo, a foto, pelo menos para mim, a leitura foi mais ou menos essa. Então eu queria saber da Camila, conforme você ia fotografando, se teve alguma... Se em algum momento, porque eu fui vendo algumas fotos, parece que normalmente quando a gente vê alguma revista assim, tem muito uma certa pose, que o homem fica numa certa pose, a mulher em outra. Se durante o seu trabalho você teve aquela sensação que você foi evoluindo, conseguindo ler o corpo puramente, sem imaginar se tinha que, se lá, aquela pose remetia a alguma coisa do masculino, feminino, mas o corpo, uma coisa mais pura. Assim. Você teve alguma sensação? Aquela foto que você fez da curiosidade minha, da Mara, foi uma das últimas fotos, foi a primeira? Foi a primeira. Foi a primeira foto? Não, pra mim, assim, era bem claro que eu tinha mulheres na minha frente. E bem, assim, figuras femininas, mulher, não tinha... E, assim, elas são muito femininas, elas têm uma energia feminina muito forte. E eu queria deixar aquilo bem evidente. Na coisa das poses, eu tenho umas ideias, assim, eu procuro ir, assim, com alguma coisa na cabeça, mas dependendo da fotografada, às vezes eu tenho que falar, faz isso, mas geralmente a coisa vai fluindo e vai acontecendo, assim, é orgânico, assim, vai mexendo. Né, com você, de repente você tava nua nos lençóis. A gente não começou assim, a gente começou com uma roupa, depois foi outra, daí faz uma pose assim, que demora até a coisa acontecer, assim, esquentar e tal. Quer falar, Mara, também? Sobre... Não, acho que eu já falei bastante sobre isso, sim, né? Mas isso, é interessante o que eu acho que ele tá falando também, né, que vai de acordo aqui, acho que a gente foi aprendendo, né, as fotografadas, aprendendo a deixar o nosso corpo falar, né? Então é como se tem algo ali interno, mas ao mesmo tempo a gente ainda está muito refém de um certo olhar que nos ensinaram, de um certo jeito de ver os corpos. E essas fotografias, esse ensaio, essa experiência de ser fotografada muitas vezes nos ajuda a romper com esse olhar que nos ensinaram e a perceber outro olhar. E a desenvolver um outro olhar sobre o nosso próprio corpo. Então, algo que eu sempre digo, né, que uma coisa é ser fotografada hoje, depois de ver essas fotos todas, né, outra coisa é antes de ver essas fotos acontecendo. Assim como... Você é pioneira. E outra coisa uma coisa é se pensar trans antes de ver corpos assim existindo, né, ou seja, você sendo aquele corpo que está inventando essa possibilidade, você sendo a responsável, em alguma medida, para criar um corpo que faça sentido para você, e outra já tendo precursoras muito nítidas ali em quem você pode se referenciar, né? As primeiras mulheres trans, elas só podiam se referenciar no corpo da mulher cis. Agora as mulheres trans que surgem, elas podem se referenciar no corpo de outras mulheres trans muito variadas. E as mulheres cis podem se referenciar no nosso corpo também. Você tem uma história engraçada disso, né? Sim. Eu entendi passabilidade, o conceito de passabilidade, eu falei, eu só tive passabilidade quando eu parei de usar muita maquiagem e salto alto, porque eu era confundida com uma travesti muitas vezes, quando eu era mais jovem, né? Então... é interessante isso, porque isso gerou uma identificação minha com as questões isso muito de grande. repente deixar de ser entendido como ofensivo, né? Exato. Né? Uma coisa assim que eu gostaria que muitas pessoas começassem a sentir normal, assim, né? Alguém perguntar pra você se você é trans e você não sentir isso como ofensivo, ou dizer eu tô feia. Não, é se perguntar se você é trans e perguntar se você é cis, tem que ser o mesmo peso para as duas perguntas. Né? Eu gostaria que as pessoas achassem de boa, até gostassem de ser confundidas com pessoas trans. Então, eu no começo eu não gostava, depois comecei a até me divertir um pouco com essa confusão que eu gerava em algumas pessoas. Tem uma voz grave, né? Então às vezes quando eu falava até piorava. Nossa, realmente. Você é o herói. Mas
Nesse sentido, eu queria perguntar para vocês duas como é que vocês veem então essa relação entre o modo como se é representado e poder. Como é que isso muda a questão do poder, no caso das pessoas trans, a partir da forma como elas estão sendo representadas? Então, essa... O papel de uma fotografia, de um ensaio como esse, nessa articulação. Esses ensaios, essa representação, elas rompem com essas narrativas únicas do corpo trans, né? Então, o corpo trans é o corpo que você nem percebe que é trans, né? E muitas vezes, quando você acha que é um corpo trans, no seu caso, assim, por exemplo, né? Não é. E aí, isso não cria esse embate também de o que é um corpo trans, de fato, né? Cada vez mais eu sinto que homens e mulheres cisgêneros estão se sentindo mais à vontade para para brincar com seus corpos, né? Para reivindicar outras corporalidades. Eu lembro de amigas assim falando, amigas cis, né, que falavam, eu queria ter barba, sabe? Eu não quero ser um homem, mas eu queria ter barba, sabe? E aí de repente começam a surgir mulheres com barba, mulheres que têm pelos faciais. A gente começa a ver a possibilidade concreta disso em um futuro próximo tá aí se colocando, né, de forma natural, né? Os não binários. É o novo ensaio que você está fazendo, né? A Lucy aqui, a que apareceu, que tava de... Mostra. Essa coisinha, ela... De repente eu comecei a... Eu no Instagram dela eu vi que ela estava deixando o bigode. E nessa época ela era super encanada. Tirava com pinça e tal. Eu falei, gente, a Lúcia tá deixando o bigode. E hoje ela usa bigode, ela é uma deusa. E daí eu escrevi pra... Daí eu fui fotografar ela pra a série nova dos não binários. E eu perguntei pra ela por que ela tava deixando o bigode. E ela me disse, olha que interessante, que ela tava tendo muita passabilidade cis. E que ela não se identifica. É a passabilidade trans, né? Ela falou assim, eu tô tendo uma passabilidade de uma mulher branca, magra, cis, e eu não sou isso. Deus me livre. Deus me livre disso. E eu não quero ser lida como isso. Então, assim, você vê que ela, que assim, tinha uma puta passabilidade, ela não se sentia confortável naquele lugar, entendeu? Eu tenho uma das pessoas que foi fotografada por ela, Juno, é uma figura assim, nasce com vagina, foi criado para ser uma mulher, né, e constrói todo um corpo lido como um corpo masculino, mas ao mesmo tempo tem peitos muito pequenos, assim, né? E gosta de ir na praia, sabe, com calção, o peito de fora, peludo, né? Assim, pelos no peito, aí barba, né? Então, ou seja, é uma figura que acaba com esses... não sei nomear essa figura, sabe? Eu tô apaixonada pela Juno. É uma figura que eu admiro horrores. Nossa, assim. Eu admiro demais o Juno, demais. E como é que vocês leem no momento que a gente está vivendo, né, em que essa questão de identidade de gênero está sob ataque de várias frentes, oficiais e oficiosas? A importância e os riscos de expressar esse corpo natural, digamos assim, né? Natural, então, você pode ter um pouquinho de hormônio ali, mas não é aquele corpo super transformado cirurgicamente como a gente tinha antes, e nem está se querendo, em vários casos aqui, não está querendo fingir que é nada além do que ele de fato é, né? Então, a gente está sob ataque, mas a gente está avançando drasticamente. Sim. Nunca Talvez fomos tão por isso protagonistas. Sob ataque, Nunca fomos tão protagonistas das transformações desse país. Né? Então, sabe, uma frase que elegeu o Bolsonaro na última eleição foi "Jesus é travesti". Né? Uma frase que atribuíram lá a Manuela Dávila, né? Colocaram uma camiseta, forjaram uma imagem onde ela estava usando essa camiseta. Então, ou seja, olha, a palavra travesti, né, sendo ali um elemento chave, né, manipulado pela direita para criar um caos e um pânico moral, né? Ou seja, isso mostra o quanto estamos presentes, né? Isso, mas assim, é isso pro bem e pro mal, né? Exato. Por isso que eu falo dos riscos mas e da importância. O STF vai e garante o nosso direito a retificar o nosso nome. A gente agora tem os documentos retificados, né? E aí cria também outra instância de batalha, né? Porque aí a gente retifica o nosso documento e querem nos deslegitimar, mas agora a gente tem documentos que nos bancam.
né? Então, ou seja, a gente cria também outras defesas. Então a gente vai avançando, perde um ponto, avança outro, numa disputa muito tensa, né? A Butler, quando veio aqui e foi atacada, uma das coisas que ela disse que me impacta muito é: estão vindo para cima, mas nunca nos encontraram tão fortes. E eu acho que é importante a gente lembrar disso também, né? De que agora a gente tem mais condições de peitar. A gente elege pela primeira vez deputadas travestis e vão ser 3 de uma vez, e as 3 pretas, sabe? Então 3 deputadas pretas no país, primeira vez como deputadas, né? A próxima vez vai ser o quê? Quem a gente vai eleger na próxima vez, né? Mais Governadoras? Prefeitas? Nossa, imagina uma travesti preta presidente. O mundo vai ser muito melhor se isso acontecer. Se um dia isso acontecer... A Erika Malunguinho. Nossa, gente, a Erika Malunguinho é uma coisa maravilhosa. É a última rodada de perguntas, então, gente. Depois, eu queria fazer uma pergunta mais íntima para a Mara, se você não quiser responder, tudo bem. Eu queria saber como que é crescer, se desenvolver desde a infância e passar por toda a entendibilidade de, sei lá, sexualidade, de se descobrir e tudo mais. Como que é crescer nesse sei lá, ter essa como fala isso? Ai, que difícil. Ter essa descoberta toda sendo uma mulher trans. Como que isso se desenvolve, não sendo se desvinculando um pouco dessa imagem hipersexualizada que a gente já tem da mulher trans e do gênero no geral. Como que isso acontece? Não sei, como foi pra você uma experiência que você tenha de outras amigas e tudo mais? Quer fazer a rodada? Que senão não vai... Tem, mais uma aqui. Desculpa, só seu nome antes. É Vitória. O meu é Jéssica. Tá todo mundo me ouvindo? Que minha voz é um pouco fina demais. É o seguinte, eu tenho uma amiga trans, que inclusive a Camila já fotografou, a Amanda Pascoal, não sei se você vai lembrar dela. E ela me relata alguns problemas que ela enfrenta durante essa luta dela. E uma das coisas que eu me questiono e que eu tento entender é que, assim, eu entendo que o feminismo existem várias vertentes e vários grupos lutando meio que por uma mesma causa, mas de uma forma diferente, feminismo negro, enfim. Ela já ouviu relatos de pessoas que se dizem feministas, mulheres que se dizem feministas, de não aceitar ela por ela ser trans, não entender ela como mulher. Isso já aconteceu com você? E como você... As rádios. Elas nem são gente. Nem a gente. Então, Mais uma pergunta, que daí é a última. Do Lima, do Vitor, do 3. me disseram homem quando eu nasci, né? Não disseram você pode ser um homem, mas pode ser outras coisas também. Disseram você sem dúvidas, e foram tão convincentes e taxativos que eu acreditei durante muito tempo nisso. E, existem várias formas de você ir descobrindo que você é trans, assim como descobrir que você não é heterossexual. Tem pessoas que vão descobrir com 40, com 30, 60 anos, com 10. Né? Existe um momento, né? E, às vezes a gente descobre das formas mais improváveis. E isso é interessante. Né? Acho que o meu caso, eu tentei ser um homem durante muito tempo, até por saber o que acontecia com pessoas que não eram suficientemente homens ou que não se comportavam como homens, tendo sido criados para tal. E eu lembro que, assim, eu já conseguia me entender como bissexual, então eu me envolvia sexualmente com homens, com mulheres, eu tinha proximidade com mulheres trans, eu me envolvia afetivamente, sexualmente com mulheres trans, cheguei a namorar uma transexual por 2 anos, 1 ano e meio, a gente morou junto, né, 10, 15 anos atrás. E só que ainda naquele momento eu não estava preparada para me perguntar sobre o que eu era, o que eu deixava de ser. Né? Então, como hoje, assim, olhando para trás, é como se eu tentasse viver pela experiência delas a minha própria experiência sem sair do meu armário. Se eu colocasse o pé para fora do armário, ele desabava. Né? Então, eu precisava manter ele. Sabe? Uma vez eu fui dar uma palestra e a criança chega para mim com 11 anos e fala: Amara, eu sou trans, o que eu faço? E
terrível, porque eu queria que ela descobrisse com 25 anos, depois de passar num concurso, sabe, não poder mais ser demitida e ter feito a faculdade, assim, né? Não com 11 anos, com 11 anos é muito difícil, sabe, independente das condições materiais. É muito foda você enfrentar tudo. É mais fácil você enfrenta tudo posando de uma coisa, depois, quando você já tem um pouco mais de condições de bancar, de peitar, de ir pra cima, né, aí você faz sua transição. E eu tenho a impressão que eu fui postergando isso sem ter consciência, né? E a partir do momento que eu fui ganhando consciência disso, foi ficando desesperador para mim existir. Eu lembro a primeira vez que eu vesti uma roupa feminina dentro do carnaval, a coisa mais caricata do mundo, assim, sabe? Mas foi tão alucinante isso, assim, que eu me vesti no primeiro dia e depois no segundo, no terceiro, no quarto. Eu namorava uma menina, mulher cis naquele momento, e ela, assim, muito incomodada, machucada com aquilo, né? E quando a gente chega em casa na primeira noite, eu lá toda vestida, com as unhas pintadas, maquiagem, uma peruca de plástico ridícula, mas assim, eu tava me sentindo uma deusa, sabe? E eu tava me sentindo muito bem, e eu queria que ela me visse, me desejasse daquela forma. E o que ela fez? Não, você vai tirar essa roupa, tirar esse esmalte, tirar esse batom, tirar essa maquiagem, e aí a gente vai pra cama, né? Não quero nem te beijar enquanto isso, assim, não sou lésbica. A identidade dela estava ameaçada por conta da forma como eu estava me colocando. E naquele momento eu estava descobrindo que eu queria existir assim, eu queria ser reconhecida assim, eu queria ser amada assim também, né? E aí aquilo foi colapsando nas minhas relações pessoais, afetivas, familiares, né? E eu fui aos poucos descobrindo. Meu pai me perguntava, você é travesti? Eu falei, não sei, estou descobrindo o que eu sou, sabe? Também, se eu levasse uma porrada muito grande, talvez eu voltasse para o armário, né? Então, ou seja, não era simples acreditar que eu precisei ver outras pessoas ao meu redor ocupando espaços e se bancando como pessoas trans na universidade para acreditar que eu também tinha condições. Então, foi um processo tenso, assim, de ir negociando passo a passo, né? Minha família, durante o meu primeiro ano de transição, aquilo era militância. Eu tava, não existe isso de gênero, não existe isso masculino e feminino, sabe? Saia, bolsa, isso tudo é coisa de homens e de mulheres, né? Então, durante muito tempo, eles acharam que eu estava fazendo militância. E estava ali. Era a justificativa que eu encontrei para eles pararem de mexer a paciência e eu ter tempo e espaço. Sabe? Então, eu queria poder experimentar, né? Eu me reconheço muito na história da Laerte. A Laerte também tem algo parecido com isso. Então, eu quis experimentar, chegar onde... Foi, inclusive, mudando a nomenclatura que ela usava para si própria. Sem... É que é interessante, porque você, amanhã você acorda e fala, vou virar uma mulher trans. E resolve, tá tudo certo. É um processo e eu acho interessante, assim, eu não tenho muito contato com mulheres trans, assim, eu conheço algumas que eu venero na internet. E assim, é um contato meio distante, porque eu sou desse mundo heteronormativo, bolinha e tudo mais. Então é uma coisa que eu fico, se pra gente que é mulher cis, que já tem branca, classe média, aquela coisa, já é difícil a questão da sexualidade, você se entender, de você se descobrir, imagina pra uma mulher trans. Isso sempre foi pra mim uma coisa que eu falei, meu, deve ser muito gente, deve ser... E obrigada pela resposta. Isso. Nossa, quando a gente começa quando eu começo a minha transição dentro da Unicamp, eram 5 pessoas trans no universo de 30 mil alunos, e a primeira reação, né, daquelas 5, porque já tinha tido uma ou outra na história da Unicamp, mas assim, figuras completamente apagadas, isoladas, que a gente sabia mais ou menos assim, uma referência perdida, né? Não ficaram como figuras que conseguiram se impor, né? Foram figuras massacradas ali, e precisaram se esconder, inclusive. E a gente conseguiu se impor, surgiu 5 militantes, a gente fundou um coletivo, o primeiro coletivo trans de uma universidade brasileira, Transtornar, a gente foi pra cima, a gente saiu na capa do maior jornal de Campinas, assim, sabe, Correio Popular 2 vezes, denunciando a transfobia na Unicamp. A transfobia veio de onde? Né? A gente entra no banheiro feminino e tá lá pichações de fora os machos, vamos cortar sua pica, não ser mulher não é calçar nossos sapatos, e frases assim, sabe? 5 pessoas trans dentro de uma universidade com 30 mil alunos e nós somos o problema, né? O ódio vai ser direcionado a nós, né? É uma forma desse espaço dizer que nós não pertencemos ali. E a gente faz o escarcéu, faz uma denúncia pública, consegue chegar na mídia, né? E garante o nosso lugar dentro daquele espaço. Começa a construir
um direito de estar ali, né? Mas foi uma negociação passo a passo também, com os movimentos sociais, com os alunos. A gente, durante décadas, o movimento de pessoas trans foi um movimento que negociou silenciosamente, por baixo dos panos, assim, longe do olhar da grande mídia, da sociedade, com o governo, né? Então, os avanços da comunidade trans foram conquistados em negociações ali com o Ministério da Saúde, que nos entendia como vetores de doença, e era isso que a gente conseguia. De repente, veio a rede social e a gente começa a conseguir disputar a opinião pública através desse espaço. Onde os nossos corpos não chegavam, as nossas palavras começaram a chegar, né? Então a primeira pessoa trans militante foda lá da Unicamp que conseguiu peitar toda essa narrativa e peitar essa transfobia, né? Ela chama Beatriz, Bia, né? E ela força esse debate a acontecer lá pelas redes, ela politiza a universidade pelas redes, né? Participando ativamente dos grupos todos relacionados à Unicamp e forçando as pessoas a reconhecerem a palavra transfobia e aprenderem a sentir a violência dessa palavra, né? E aí ela foi abrindo espaços para que nossos corpos pudessem ocupar aquele lugar também, né? Tanto que no começo, né, ela chegava no lugar e as pessoas já falavam, lá vem a transfobia, né, porque ela era bia, né? E aí de repente, hoje assim, nossa, todo mundo ali tem na ponta da língua o debate sobre questões trans, mas ela que começou isso ali, né? Então, em 2012, né, ela voltou das férias e voltou uma menina e ponto. E começa, eu fui em 2014, né? 5, hoje a gente já tem mais de 20, já perdeu as contas, né? Eu gostaria de não ser mais capaz um dia de contar quantas pessoas trans tem em cada universidade, quantas pessoas trans têm doutorado. Sabe? Eu fui, sei lá, 10ª que eu conheço muita gente. Ô, Mara, mas como é que você vê essa questão, que é o ponto que ela perguntou, das feministas como aliadas, ou alguns grupos como aliadas e outros como alguém que... A pessoa chega pra mim e fala que é feminista, eu não sei se eu sorrio ou se eu mostro receio. A gente fica assim, tá, me explica melhor o que isso quer dizer com isso. Porque existem muitos feminismos que a pauta prioritária deles é atacar pessoas trans, mulheres trans, sobretudo, e travestis, por entender que mulheres trans e travestis são mais perigosas do que homens cisgêneros, porque querem ocupar os espaços seguros de mulheres. Então seriam o patriarcado se travestindo de mulher para ocupar e boicotar o movimento feminista, né? E tipo não, é tipo Cabo da Ciolo nível, assim, né? E isso cria um problema, né? Porque aí esse movimento podia ser muito forte, né? Porque eu não vejo nenhum problema em existir um feminismo focado nas questões que são questões de mulheres cisgêneras, né? O que me parece um problema é dizerem que esse feminismo focado em questões de mulheres cisgêneras é o único feminismo que se preocupa com mulheres, né? Porque isso é uma violência contra as mulheres trans, que deslegitima a nossa mulheridade e força homens trans a estarem dentro dessa categoria onde não estão, né? Então uma coisa é, vamos focar nas narrativas ou vamos focar nossa atuação em pessoas que foram criadas para ser mulher, em pessoas que nasceram com vagina, em mulheres cisgêneras. Tá funcionando. Mas outra coisa é, vamos esquecer essas pautas e vamos atacar travestis e transexuais, deslegitimar esse grupo minúsculo, né, e tentar crescer em cima desse ataque, né? É isso, você olha para a atuação militante desses coletivos e uma parte considerável do que fazem é atacar pessoas trans, é expor pessoas trans, é ir para cima de pessoas trans, é colocar o patriarcado e transativismo como sinônimos, né? Isso é pesado, mas o feminismo não se reduz a isso, né? E cada vez mais eu tenho sentido que esse ponto está, né, se tornando inegociável dentro do feminismo, o hegemônico, inclusive. Não temos mais que duvidar e questionar ou pensar se mulheres trans são mulheres também, né? A gente já parte desse princípio, né? Porque a gente ainda vive num mundo onde algumas mulheres são mulheres e outras a gente acredita que são mulheres, né? Percebe que isso já cria uma hierarquia, né? Das mulheres que a gente acredita que são mulheres e as que simplesmente são, né? Isso já cria um descompasso, mas a gente também não chega da noite pro dia e pá, somos mulheres, né? A gente vai negociando, né? As mulheres trans elas vão surgindo e vão negociando com o grupo que existia sob o nome mulher,
né, a nossa presença nesse espaço. E aí a gente vai negociando, é uma negociação tensa, dura tempos. Né? Aí elas vão falando, tá, vocês estão aqui, mas o que isso implica? Né? Então isso significa que algumas pessoas que estão aqui também não estão dentro desse grupo. É isso. Sabe? Mas não é, a gente não chega impondo coisas. Né? Identidade não é decreto. Identidade é identificar-se e ser reconhecida como parte. Né? A gente está dentro desse processo histórico também. A Lux queria falar? Posso só falar uma coisinha rapidinho? As RAD quase derrubaram o meu Instagram. Sério? A minha conta, o meu perfil do Instagram. Elas quase derrubaram. Mas, tipo, denunciando? Fotos Sim, nuas, rolou uma denúncia em massa, assim, num dia. E, tipo, várias fotos caíram. E eu recebi uma notificação do Instagram que meu perfil ia ser desativado. O que eu acho meio triste é porque, assim, meu entendimento de um grupo feminista, tipo, eu comecei a entender melhores as causas e as lutas individuais de cada pessoa e da história de cada pessoa pelo feminismo. E eu entendo muito a vida e as pessoas com empatia. Então, se você não encontra empatia em um grupo que sofre também de alguma maneira, tipo, é muito triste, tipo, é muito... Elas são muito equivocadas. Só pra gente fechar a partir dessa chave Deixa só o Lux falar. Mas eu acho legal colocar que a partir de uma transição, enquanto mulher trans, pra mim, pelo menos, a visão de que eu tava sendo reconhecida como mulher era sentir o machismo, sabe? Era tipo, ouvir da minha mãe, mas você vai sair com uma saia desse tamanho? Mas você vai sair mostrando seus peitos, que era tipo de uma garota de 9 anos? Mas, que estão ali. E pra mim é essa questão, sabe? Antes da transfobia vem a misoginia, sabe? Elas estão juntas. O machismo ataca. Minha mãe me acusava de ser machista por querer colocar peito. E aí, de repente, quando já se acostuma com a ideia, ela vai... Por que você não vai depilar esse sovaco? Escolhe aí, garota. Sabe? Nem toda mulher precisa botar peito, mas aí precisa depilar meu sovaco. Bom, e nosso tempo infelizmente acabou. Queria agradecer a Camila, a Amara, a OMS, a Revista Azul pelo convite, a todos que acompanharam aqui o debate, pela presença e parabéns, e a todas as fotografadas.